Fala, galerinha! A pergunta que eu mais tenho recebido nos últimos dias é: Daniel, é verdade que o STF acabou com a estabilidade dos servidores públicos? Gente, isso não passa de uma confusão, muitas vezes causada pela desinformação. Pessoas que não entendem o que aconteceu e ficam espalhando terrorismo para que você desista do seu sonho. Vamos entender então o que aconteceu nessa semana. Em 1998, o Congresso Nacional aprovou o texto da emenda constitucional número 19. E esta emenda, ela provocou uma grande reforma administrativa. Dentre as mudanças, uma das principais ocorreu no caput do artigo 39 da Constituição Federal, que passou a viger com este texto. A União, os Estados, DF e os municípios instituirão um Conselho de Política da Administração, remuneração pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. O novo texto, só para você entender, ele visava substituir este texto antigo aqui, do artigo 39, que dizia: a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias, das fundações públicas. Ocorre que, em 2000, uma galera entrou com uma ADI 2135, alegando inconstitucionalidade desta emenda. No meio do caminho, analisando o processo, o STF deferiu um pedido liminar para suspender a aplicabilidade do novo dispositivo. Ou seja, se você abrir agora a Constituição Federal dentro do site da Presidência da República, que é o nosso site oficial mais atualizado do planeta Terra, você vai encontrar os dois textos ali. O texto antigo, que voltou a produzir os seus efeitos depois que essa liminar foi concedida, suspendendo o efeito deste texto novo aqui. Então, o texto antigo previa regime jurídico único, manteve-se em vigor até essa semana, enquanto que este texto novo ficou com a sua aplicabilidade ali suspensa. Até que no dia 6 de 11 de 2024, 24 anos depois da ADI ter sido proposta no STF, o Supremo finaliza o julgamento, julgando o mérito daquela ADI, dizendo: olha, não há inconstitucionalidade não. Portanto, o texto do caput do artigo 39, ele deve constar agora no texto da Constituição. Foi isso. Então, não foi o STF que criou uma flexibilização do regime de contratação de servidores públicos. E aí é onde vocês têm que ter bastante cuidado. Quem criou o regime de flexibilização foi o Congresso Nacional, quando aprovou a emenda. A única coisa que o STF fez foi dizer: olha, a emenda está de acordo com a Constituição Federal, portanto, ela é uma emenda constitucional. Tá, Daniel, mas na prática o que isso significa? Significa, então, que o texto antigo, que previa o regime jurídico único para os servidores públicos de todos os entes federativos que trabalhem no âmbito da administração pública direta das autarquias das fundações públicas, deixa de ser uma obrigatoriedade para os entes federativos. O texto que vai passar a valer agora na Constituição é o texto novo inserido pela emenda 19 em 1998. Ele, como vocês podem perceber, não prevê a exigência do regime jurídico único. Daniel, na prática, o que vai mudar na minha vida? Quem já é servidor público, gente, não muda nada. Quem já entrou, mantém o regime jurídico no qual ele ingressou na administração pública. Agora, para quem vai entrar, nós podemos ter mudanças sensíveis. Ou seja, a partir de agora, sem a exigência constitucional de regime jurídico único, os entes federativos poderão escolher qual regime jurídico eles deverão adotar na contratação dos servidores que trabalharão na administração direta, fundações e autarquias. Gente, na prática, o que a Constituição vai permitir é que a União, por exemplo, contrate alguém para trabalhar em um órgão público da União, sob um regime, por exemplo, da CLT. Ela não está mais obrigada a contratar por um regime estatutário. Este é o efeito prático mais relevante a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ai, Daniel, então quer dizer que vai acabar os concursos públicos? Não, gente, tem nada a ver. O princípio do concurso público para ingresso em cargo ou emprego público continua aqui, normalzinho. Inclusive, esse texto do inciso 2 do artigo 37 foi alterado pela emenda número 19. Tá? Então, isso aqui não estava em jogo. O concurso público continua acontecendo no Brasil. Ai, Daniel, então quer dizer que vai acabar com a estabilidade? Gente, nada a ver. A estabilidade continua aqui, ó, redondinha. Artigo 41 não vai ser alterado, pelo menos por conta dessa decisão judicial. A grande diferença, gente, é que a estabilidade ela é uma garantia que é conferida apenas aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
Ou seja, se você for concursado, passar no concurso e for trabalhar num cargo cujo regime jurídico seja CLT, você não vai ter estabilidade. Nossa, Daniel, então é o fim do mundo. Não, porque ao invés da estabilidade você vai ter outras garantias trabalhistas, como por exemplo o FGTS, que o servidor estatutário não tem. Tá? Então, existe aqui agora uma liberdade para a administração pública direta de qualquer dos entes federativos escolher o regime jurídico para que os seus servidores possam trabalhar. Particularmente, eu acho essa uma péssima notícia, porque é possível que em alguns cargos, em alguns órgãos públicos, nós tenhamos servidores de regimes jurídicos diferentes. Essa é uma situação que já ocorre em alguns lugares do Brasil. Então, você vai ter servidores ou pessoas trabalhando na administração pública, sendo a mesma função, o mesmo cargo, um pelo regime estatutário, outro pelo regime da CLT. Isso acontece, por exemplo, com enfermeiros, depois que a IBSER assumiu toda a gestão da saúde no âmbito federal. Servidores que já eram mais antigos, que eram sob regime estatutário, trabalham juntos com empregados públicos fazendo a mesma função. Ou seja, isso não é uma grande novidade na administração pública. Isso já acontece em alguns lugares e a gente não sabe. Além dessa anomalia, eu vejo uma certa preocupação a possibilidade de contratação por um regime de seletista, por exemplo, de cargos que são muito relevantes no âmbito da administração pública, o que eu não acredito que vai acontecer. Então, aquelas típicas carreiras de Estado, área policial, juízes, promotores, isso não deve acontecer, porque são cargos que precisam de uma prerrogativa que só um cargo propriamente efetivo pode dar, um emprego público não daria. Mas, cargos administrativos em geral, por que não? Por que não contratar pela CLT? E isso eu acho uma péssima notícia. Daniel, então você está me dizendo que é possível que fazer concurso se torne uma péssima ideia a partir de agora? Eu acho que não. Eu acho que vai continuar sendo uma ótima ideia, como sempre foi. Os regimes jurídicos vão mudando com o tempo e os concursos públicos continuam sendo uma ótima opção. Tá, Daniel, o que você acha que eu tenho que fazer então? Você tem que continuar estudando para o concurso que você quer. Até porque a aplicabilidade desse dispositivo dependerá de uma regulamentação. E hoje, por exemplo, se nós olharmos para a administração federal, nós temos um regime jurídico único para os servidores públicos da área civil. Até isso mudar, precisamos de um novo processo legislativo que altere as leis. Isso tem que acontecer em cada ente federativo. Tá? Mas, se eu fosse você, eu continuava estudando e estudava muitão para passar logo e aproveitar o regime jurídico que existe hoje para os servidores estatutários. Eu acho, particularmente, que ele é uma ótima opção. Mas, se mudar também, não será o fim do mundo. Os cargos ou empregos públicos sobre hoje outro regime jurídico também terão suas atratividades e cabe a você escolher se vale a pena ou não entrar. Gente, e aquela coisa, né? A emenda 19 é de 1998, nós estamos em 2024, demorou todo esse período aqui para que a regra começasse a realmente ser aplicada e não se exigir mais o regime jurídico único. O cara que leu essa alteração lá quando a emenda foi promulgada e falou assim, agora não vale mais a pena estudar para concurso público, vou fazer outra coisa, perdeu todo esse período aí, grandes chances. Então, para de ficar condicionando as suas escolhas para eventos futuros que você nem sabe quando vão ocorrer. O que você tem hoje diante de você? Hoje você tem excelentes oportunidades de cargos públicos à sua disposição, esperando você estar preparado para alcançar um deles. Então, meu querido, sai daqui, desliga esse celular, sai das redes sociais e vai estudar, porque tem um cargo público te esperando, mas talvez não por muito tempo.